Ser produtor de conteúdo não é fácil não, viu? É calor, é dor, é tudo e a gente tá aqui gravando pra vocês. Então, quero hits, hein? Olá, exploradores! Sejam muito bem-vindos ao canal Explorer Books. Eu sou o Paulo e hoje eu venho finalmente responder para vocês umas perguntas assim que vivem me bombardeando no negócio da internet, que é como eu escuto os meus audiobooks. Seja aqui no YouTube, seja lá na roxinha, ou às vezes até mesmo no Instagram, muitos seguidores acabam lá e perguntando: Panterona, qual aplicativo você indica para quem quer começar a escutar audiobook? Qual é a melhor plataforma? Por que você escuta audiobook, esse tipo de coisa? Então, eu quero reunir tudo nesse vídeo e poder conversar aqui um pouquinho com vocês sobre as minhas experiências com as plataformas de audiobook e como aí, porque eu comecei a escutar audiobook também. Mas antes de tudo, se você é novo nesse canal, não deixe de se inscrever no Explorer Books, de assinar o sininho de notificações e também de já deixar o seu like, assim você ajuda muito esse canal. E também, aqui na tela tá passando pra vocês as nossas redes sociais, então se você não segue, vai lá dar um biscoitinho pra gente, vai lá fazer um negócio assim que a gente adora poder interagir com vocês de vez em quando por lá, tá bom? Além disso, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, seja um livro, seja uma meia, seja uma geladeira, compra com o link do Explorer Books, assim vocês ajudam muito a gente aí a ter ali um negocinho de uns trocadinhos, tá? Então, ajuda muito. Então, sempre lembre aí de apoiar aí o canal favorito de vocês comprando pelos links da Amazon, tá bom? Salve no navegador, deixa lá e quando você tiver vontade, fala, não quero gastar. Lembra de mim, tá bom? Pois bem, ainda então, antes de entrar nos audiobooks em si, eu quero dar uma leve conversadinha com vocês sobre as minhas experiências com o audiobook. Eu tenho escutado audiobook aí mais ou menos desde meados de 2020, acredito eu, um pouquinho antes da gente começar com o canal. Eu já tinha aí adquirido esse hábito de ler com audiobook por conta da pandemia, né? Foi aí uma forma em que eu me aventurei em ler um pouco mais em inglês, né, mais do que eu já estava acostumado, e também foi uma das maneiras que eu tive aí de poder escutar também e treinar o meu listening no inglês, de certa forma. Então acho que essa pode ser aí uma das primeiras coisas aí que me fez ter essa vontade de escutar audiobook. Eu vivo fazendo provas de inglês por conta do trabalho e etc, então eu acredito assim, como nos audiobooks a gente acaba tendo um contato maior com outros sotaques, com outros termos, e o tempo todo em inglês, então pra mim foi algo assim que me ajudou muito, né, então pra mim é algo assim que vale super a pena, e eu gosto muito dos audiobooks justamente por essa questão de treinar um pouquinho mais o meu inglês. E aí entra também a questão de como e onde eu escuto esses audiobooks, né, por trabalhar muito tempo em casa, eu adquiri o hábito de escutar audiobooks enquanto eu trabalho, então colocar um livro no fone, passar aí o dia trabalhando, aí dependendo do livro, chegar no final do dia, conseguir ter acompanhado a minha jornada de trabalho e ter terminado essa história, né, muitas vezes incrível, durante esse meu tempo. Eu acho que é uma forma muito legal, é uma ferramenta muito útil que a gente pode usar ao nosso favor em questão da produtividade, porque eu me sinto muito produtivo enquanto eu escuto coisas e faço. Eu estou lendo, mas também estou fazendo outra coisa. E assim, eu acredito que o audiobook ele é uma ferramenta que a gente pode usar em diversas coisas. A gente pode usar enquanto a gente trabalha, a gente pode escutar um livro enquanto a gente se exercita, a gente pode escutar um livro enquanto a gente arruma a casa, enquanto a gente dirige, que é algo que eu costumo muito fazer, escutar audiobook dirigindo, pra mim é uma das maneiras que mais funcionam. Eu escutei muitos audiobooks dentro do carro, indo pro meu trabalho em Londrina, fazendo várias coisas, então eu acho que é uma maneira muito legal. Inclusive, uma história aqui à parte, quando eu estava escutando o audiobook de Fantasmas dos Mercados das Sombras, né, da Cassandra Clare, que é aquele livro de contos e tal, um dos contos eu me debulhei em lágrimas dirigindo, gostasse? Então eu costumo muito mexer na velocidade do áudio, mas eu já vou chegar lá porque tem um outro passozinho antes que ainda também em relação à minha rotina com o audiobook. Eu escutando no carro com ele, sei lá, em 1.5, em que não é tão devagar assim, e é um ritmo legal pra você prestar atenção e, sei lá, 1 hora por dia dirigindo e tal, eu consegui adiantar muito livro. Então assim, foi uma experiência muito legal de poder chorar escutando um audiobook, diferente né, o mesmo a gente sabe que acontece quando a gente tá com um livro físico e tal. Então acho que foi assim uma experiência muito bacana e que eu super recomendo. Porém, entretanto, todavia, a maneira em que eu mais escuto o audiobook é para fazer uma leitura simultânea, que é o livrinho na mão, com o fone de ouvido. Por que, Paulo? Por que eu faço isso? Pra mim é uma forma que eu tenho muito de fazer com a minha leitura, ela ande, que a minha leitura seja um pouquinho mais rápida. Uma vez só eu cheguei a fazer isso em português, mas na maioria das vezes eu consigo fazer isso mais em inglês. Por quê?
é uma maneira que eu tenho de poder acelerar um pouquinho mais a minha leitura. Porque a gente sabe que ler em inglês é muito bom, é milhões, é maravilhoso. De vez em quando, a gente encontra muitos termos, muitas palavras, muitas coisas em que a gente empaca ali no meio e fica com medo de progredir, de dar mais passos, de ver o resto da história. Então, é uma maneira que eu tenho de me policiar pra não ficar parando. Obviamente que se for um termo muito importante pra história, eu paro, pesquiso e volto. Mas eu acho que também vale aí meio que uma dicasinha pra quem quer ler inglês, né? Que não se prenda nas palavras, sabe? Leia e entre na ambientação de uma vez. Não precisa ficar parando, voltando toda hora. Você tem que entender o que tá acontecendo. E o audiobook me ajuda muito. Então, ele consegue ditar um ritmo de leitura muito legal pra mim. Do tipo, sei lá, 50 páginas por hora. Eu acho que é um ritmo muito legal, principalmente se você tá lendo em inglês e dependendo do que você tá lendo. Às vezes são livros fáceis, que a gente vai ler mais rápido ainda. Mas, por exemplo, o último que eu fiz isso foi em The Poppy War. E eu consegui ler ele bem rápido por conta desse ritmo com o audiobook. Eu super recomendo e é muito fácil e é muito bom. Então fica aí também como uma recomendação de coisas que vocês podem fazer, ok? Acho que a partir disso a gente já meio que pode tirar aí um pouco dos pontos positivos e os pontos negativos. Começando pelos negativos, né? Que a gente tem que estar 100% dedicado à leitura, a prestar atenção. Mas isso é a mesma coisa em que a gente tem que estar com o livro físico. A gente consegue ler, prestar atenção e ser imerso na história de uma maneira muito legal, mas se a gente pisca, se a gente se distrai com alguma outra coisa, a história já passou e a gente tem que voltar um pouco. Mas isso acaba sendo mesmo como se fosse a parte física. Muita gente tem costume de escutar podcast, eu tenho costume de escutar audiobook. Eu já tô meio um pouco acostumado com isso, quando eu escuto só o audiobook, eu vou fazer outras coisas já com isso em mente. E acho que um ponto muito positivo que eu consigo pensar, assim, é o lance mesmo de você conseguir fazer mais de uma coisa enquanto você está escutando um livro. Você está trabalhando, você está ali adiantando das suas leituras, você está no trabalho, você está na cozinha, você está limpando a casa, você está se exercitando, você está dentro de um carro dirigindo, ou você está viajando, alguma coisa nesse sentido. Então, pra mim, é algo que funciona muito bem, em que eu recomendo, eu sou adepto ao uso de audiobooks, inclusive. Mas eu acho que é isso, né, como pontos positivos e negativos. Se você tem aí alguma ideia de que pode ser positivo ou negativo também, deixa aí nos comentários, eu quero muito saber sua opinião também sobre audiobooks. No último vídeo aqui do canal, o Rick mencionou sobre os aplicativos que ele usa para leitura, então eu não vou entrar tanto em detalhes quanto esses outros aplicativos. Porém, entretanto, todavia, agora eu vou entrar em detalhes com vocês do que eu uso, né, pra fazer, das plataformas que eu uso aí do audiobook. Então, eu tô aqui pra falar do Storytel, do Scribd e do Audible. É muito que o áudio esteja funcionando aqui ainda. Mas, enfim, vocês vão estar acompanhando aqui do lado a minha tela, tá bom? E, enfim, eu deixo todos os meus aplicativos, eles reunidos aqui do lado. Então, a gente tem o Scooby, tem o Goodreads, o Audible, o Storytel e o Scribd que eu já falei. Mais o Forest e o Reading List que o Rick já falou pra vocês sobre eles lá no último vídeo. Então, se você não viu, dá uma conferidinha lá. A gente vai começar pelo Storytel, que eu já digo de antemão que é o meu favorito. Eu sou levemente cadelinha aqui do Storytel, porque a gente tem tudo reunido aqui de uma maneira muito, 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 muito fácil, tá? Inclusive aqui tá o audiobook de Duna que eu quero escutar. Mas já aproveitando aqui, né, o Storytel para iPhone pelo menos teve uma atualização recente em que você consegue aumentar o ritmo de leitura. Então, antes ele ia somente até 2.0. Agora você consegue adiantar, escutar rápido e até 3.5, o que é muito rápido. Mas é basicamente isso, ele é muito bom. Você tem como baixar o audiobook aqui embaixo, né? Para você poder escutar ele ao decorrer do dia, conforme você for querendo. E essa interface, você consegue adiantar ele aí de 15 em 15 segundos, voltar 15 segundos. Você tem a lista de capítulos aqui, para você poder adiantar ou voltar, que eu acho que é algo muito interessante também. E aqui você pode fazer marcações, né? Adicionar uma nota daquilo que você ouviu, dependendo se você achou interessante. Assim como no Kindle, você também consegue fazer essa mesma observação. E aqui a gente tem aí as opções, que é detalhes da história, compartilhar, apresentar um amigo com teste grátis e tal. Então é algo bem básico. Mas, assim, eu acho que é um dos melhores. Eu acho o Storytel muito, muito, muito bom. Você consegue fazer a lista dos livros que você vai escutar. Eu costumo deixar todos os audiobooks que eu já escutei aqui, porque eu acho legal como uma forma aí de voltar e tal. E aqui o perfilzinho, que não tem muita coisa. Ainda que no Storytel, ele tem um valor muito acessível de apenas
R$14,99, que eu acho que é um valor justo para você poder escutar aí quantos audiobooks você quiser durante o mês. E isso é muito útil, tá? Eu acho que é um valor perfeito, é um valor acessível, é um valor barato. Não é igual, por exemplo, o Kindle Unlimited, que você tem que pagar R$20 ao mês. Não é como outras assinaturas e etc. Então eu acredito que seja um valor bem justo para você poder escutar aí vários audiobooks. Inclusive, algo que eu já esqueci de falar é que vocês vão ver isso no Scribd também, já dando um leve spoilerzinho. Mas aqui no Storytel você tem acesso aí não só a audiobooks, mas também a alguns e-books. Então eu acredito que seja aí um teste muito legal para quem quiser e gosta também de ler no celular. Então, até o momento, temos aí as impressões então do Storytel. Depois disso, nós temos o Scribd, que é aí o mesmo princípio do Storytel. Você consegue escutar audiobooks, então deixa eu ver aqui, Under the Whispering Door, que é o audiobook que eu estou escutando. Então aqui você tem a opção do e-book, do audiobook. No Scribd você tem também essa gama toda. Então, às vezes, você também acaba não só encontrando o audiobook, mas também encontrando o e-book. Eu acredito que o Scribd e o Storytel, eles sejam aí muito parecidos na questão aí do que eles oferecem. O que mais que eu tenho para falar? Deixa eu mostrar aqui para vocês o layout, né, de como que é a página do caso. Né? A gente tem como o mesmo esquema de fazer uma bookmark, de você adicionar a velocidade que você quer escutar. Porém, entretanto, todavia, no Scribd você consegue somente até 2.0, tá? Isso é algo que vale a pena ser ressaltado. Mas aquele mesma coisa, o que eu acho legal é que aqui você consegue mudar o capítulo. Você consegue mudar direto o capítulo e parte por parte e tal. E aqui você coloca também, eu acho uma ferramenta muito, muito boa, que é a questão do sleeper, né? Do sleep timer. Então, vou dormir, provavelmente escutando audiobook. Então coloca ali um timer para você também não deixar aí o audiobook tocando a noite inteira. Então, acho que é isso que temos sobre o Scribd. Tem como você também baixar o seu audiobook para você poder escutar, fazer as marcações e etc. Eu acho que é isso. Também tem aqui os dados sobre o audiobook em si. Então, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre esse também. O Scribd, você tem uma mensalidade fixa por mês de R$27,99. Porém, você tem direito a um mês de graça. Eu acho que vale a pena experimentar, mas, enfim, essa aí é a questão do valor, para também aquilo que ele oferece. E o Audible, que vamos lá. Eu gosto muito da Audible. Eu já digo de antemão que ele tem um serviço impecável, os audiobooks também são de qualidade, é tudo muito, 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 muito bom. Só que a forma como eles trabalham, eu acho que é um ponto um pouquinho negativo, que é a questão do crédito, né? Que a gente tem, né? Good afternoon, Paulo, you have one credit. Vamos lá, começando por valores. Na Audible, você paga mais ou menos aí $14,99. Porém, trazendo isso para os reais, você tem que pagar R$83 já convertidos, o que é um valor muito alto. É um valor altíssimo. Mas eu gosto muito da maneira como o Audible é feito. É basicamente o mesmo princípio, a qualidade do áudio de todos é muito boa. Tem aqui a questão do Sleep Timer também. Temos aqui um clipe que é para você, né, marcar aí com uma nota aquilo que você quer. A questão dos capítulos, apesar de ser um pouquinho desorganizado a maioria das vezes, mas isso é com todas as plataformas, ele não segue em si o capítulo do livro, ele segue aí alguma outra organização do próprio aplicativo, né? Por quê? Não sabemos. Mas é isso. Eu gosto muito, mas eu acho que é o que eu menos recomendo, porque ele é caro, tá? Aqui também temos os audiobooks que eu tenho aqui, eu já escutei muita coisa, mas eu deixo geralmente o Audible para quando eu quiser escutar alguma outra coisa que eu sei que talvez eu não encontre nos outros aplicativos, como lançamentos ou algo um pouco mais específico. Uma dica também que eu tenho para vocês é o Spotify, olha só. Eu não sei se vocês sabem, mas existem alguns audiobooks no Spotify. Eu sei que existe o audiobook de The Hunger Games lá, e às vezes as pessoas acabam postando alguns lá. Então eu acho que é uma forma muito viável de poder escutar e tal. Eu sei que existem algumas outras plataformas, mas eu não tenho contato com elas, então eu prefiro não comentar sobre, porque pode ser que eu falhe asneira, né? E não é isso que a gente quer fazer aqui.
Paulo, qual é o seu veredito? Quero escutar audiobooks. Por qual você acha que eu devo começar? Por onde eu devo escutar? Storytel. Já é em reais, tanto o Storytel quanto o Scribd, mas eu acredito que o valor do Storytel é impecável. E isso é muito bom. Porém, se você não tem certeza se você quer investir dinheiro nisso, eu vou deixar aqui na minha caixa de descrição o meu link do Scribd. Porque assim vocês me dão um mês de graça e vocês também ganham um mês de graça. Então, se você tiver vontade aí de assinar um serviço de audiobook e não sabe se vai gostar, eu recomendo então aí, faça esse teste do Scribd e vê aí o que você acha. Se você não gostar, depois vai lá, cancela ou vai para outro, tá? Mas é isso. Esses são os que eu mais uso, esses são os que eu mais recomendo, tanto o Scribd quanto o Storytel. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Eu gosto muito da experiência que os audiobooks podem trazer pra gente. Eles trabalham de uma maneira muito impecável. Quando o narrador é bom, a história se torna diferente. Eu tenho livros favoritos que se tornaram favoritos por causa da leitura dele em audiobook, porque são impecáveis. Pois bem, acho que eu já falei demais, já falei muito. Então é isso que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de se inscrever nesse canal, de assinar o sininho de notificações e de deixar o seu like, de seguir o Explorer Books tanto no Twitter quanto no Instagram, e também os links para as minhas redes sociais pessoais também estão aqui embaixo. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, repito de novo, vai lá, usa o link do Explorer Books, assim você ajuda muito a gente, e pode ser com qualquer coisa. Então, só mais aí um avisozinho, só lembrando, se for então assinar o Scribd, usa o meu link para você ter aí direito a um mêsinho de graça, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês possam fazer ótimas leituras e continue explorando!